Olá a todos do canal, bem-vindos. Mas vamos às Escrituras Sagradas na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Que palavra maravilhosa, não é? Está aí só para situar num interlúdio de um tema que o apóstolo Paulo trata sobre o Espírito Santo, os dons espirituais, capítulos 12, 13 e 14. Eu aconselho todo crente em Jesus deveria ler esses 3 capítulos, uma leitura cuidadosa, ler umas 3 ou 4 vezes para ver o que o apóstolo Paulo fala sobre esse tão importante tema. Mas o que nós queremos tirar aí é o interlúdio deste texto que está no capítulo 13, o famoso e conhecidíssimo Cântico do Amor. E o último versículo diz que permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3. Mas destes 3, o maior é o amor. Então, nós queremos falar de amor, que é o que o apóstolo Paulo falou para mostrar àqueles irmãos da cidade e da igreja de Corinto que eles estavam precisando olhar para o amor. Eles estavam muito embriagados com o conhecimento dos gregos, com a filosofia, com a gnosis, como chamavam lá, e também com uma espiritualidade, uma super espiritualidade que estava saindo dos padrões bíblicos. Eram chamados os super espirituais. Eles achavam que Paulo já estava para trás, e os apóstolos também. Uns diziam: eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Alguns diziam que eram de Paulo. E aí Paulo escreve resolvendo e respondendo muitos problemas e perguntas, e respondendo perguntas ali na cabeça daquele povo e ajustando aquela situação. Neste momento, Paulo está respondendo sobre as questões dos dons espirituais. E eles estavam naquela guerra ali de quem era maior, o que era mais importante, se era falar em língua, se era profetizar. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Não vamos aqui trazer detalhes exegéticos, falando das circunstâncias maiores, ou onde se localizava Corinto, ou o tamanho, a quantidade de seus habitantes, enfim, não. Mas vamos trazer o mais importante da hermenêutica, que é sua aplicabilidade para os dias de hoje, para a vida do cristão. E para nós, o mais importante é saber que, assim como Paulo apontou para aqueles irmãos o amor, é esse amor, o mesmo objeto que a palavra de Deus ainda aponta para nós hoje. Antes de entrar no capítulo 13, no que hoje é o capítulo 13, Paulo introduz dizendo aos coríntios: eu vos mostrarei ainda um caminho mais excelente. Mais excelente do quê? Do que tudo que ele vinha falado antes no capítulo 12, dos dons de línguas, de interpretação, de cura, de profecia e etc, etc. O mais excelente de tudo é o caminho do amor. O amor é mais importante do que o conhecimento, é mais importante do que uma espiritualidade distorcida, porque o amor é a base de tudo. Então, Paulo diz a eles: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetizasse, que eu soubesse de todos os mistérios, ou que eu doasse todas as coisas. Um detalhe: doar as coisas nem sempre é amor. Ele disse: e ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, seria nada. Seria como um sino que faz barulho e pronto. E agora, vamos então. O amor é realmente isso tudo? O amor é a base de tudo. Foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que você está assistindo esse vídeo aqui. Foi por amor, foi por esse grande amor ao mundo que nós temos a oportunidade de refletir sobre o grande amor de Deus. Pois é, o amor é a base de tudo. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Tanto na união que precisava lá na igreja de Colossos, como na união em qualquer lugar, é preciso amor, porque ele é quem aperfeiçoa. Lá no capítulo 3, verso 14 da carta de Paulo aos Colossenses, o Espírito Santo levou Paulo a dizer que o amor é o vínculo da perfeição. E a marca do cristão, a marca autêntica do cristão, conforme está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, nisto conhecereis que sois os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros.
Nós precisamos de amor, porque ele está na essência de Deus. Na epístola de João, na primeira epístola, no capítulo de número 4, verso de número 8, se não me foge da mente, está escrito assim: Deus é amor. É preciso entender que se Deus é amor, aquele que é nascido de Deus, aquele que vem de Deus, aquele que tem Deus dentro de si, tem amor. Um dos frutos do Espírito Santo, aliás, uma das facetas do fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas 5:22, aliás, a primeira é o amor, não é? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O amor está, portanto, no cerne da questão, no centro de tudo. Que coisa boa, maravilhosa é o amor, porque provém de Deus. Aliás, na recomendação de Jesus sobre os tempos finais, é o amor que vai esfriar. Mateus 24:12, Jesus disse: o amor de muitos esfriarão. E quando o amor começar a esfriar, nós estaremos vivendo os dias mais negros deste planeta, deste mundo e desta geração. Que Deus abençoe a todos. Mas eu gostaria de deixar o que o apóstolo Pedro escreveu no capítulo 4, verso 8 de sua primeira carta. Ele disse: sobretudo, amai-vos uns aos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Às vezes vem aquela mania de apontar defeitos um no outro, de falar um dos outros, e isso é um sintoma da falta de amor, porque o amor faz, ao invés do irmão falar do outro, faz ele orar pelo outro, e quando não, faz ele chegar com sinceridade e palavras brandas de amor e aconselhar o outro carinhosamente no caminho do Senhor. A Bíblia diz: exortai-vos uns aos outros em amor, não é? Que Deus nos abençoe. E ainda Efésios 4:2 é muito importante. Eu gostaria de deixar essa citação, que diz assim: suportai-vos uns aos outros em amor. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos seguir firmes, amando uns aos outros, por esses dias tão nebulosos, por esses dias de nuvens escuras e tempestuosos, mas é Natal, não é? Quero postar esse vídeo hoje, dia 24 de dezembro, véspera das datas que comemoramos o Natal, o dia em que Deus trouxe ao mundo a pessoa de seu Filho, se fez carne e habitou entre nós, o verdadeiro amor, o puro amor. Que Deus nos abençoe.